Nós estamos aqui no Mosteiro de São Bento, em Fortaleza. E estamos aqui com o Dom Marco, que é o bispo desse mosteiro. Nós vamos pedir o Dom Marco para falar para todos os nossos internautas, telespectadores, sobre o que é a Semana Santa para o povo cristão. Dom Marcos, o que é a Semana Santa para o povo cristão? Bom, primeiramente, bom dia, Muito obrigado por esse espaço. E só aqui fazendo uma pequena e breve correção, Aqui no mosteiro não somos bispos, Não sou, sou o prior do mosteiro de São Bento, porque ser bispo é tomar de conta de um rebanho bem maior, Chamada diocese. Então, nesse sentido, o bispo faz parte de um dos graus da ordem estabelecida por Nosso Senhor, que é o episcopado. Então, nós aqui, mesmo sendo chamados de dons, fazemos parte da vida religiosa. Então, sou o prior, ou seja, o primeiro, aquele que está à frente da comunidade, tanto na palavra quanto no exemplo, para ajudar os irmãos a caminhar. Então, é só esse ponto. Isso é muito importante, porque a maioria do povo cristão pode não saber o que é isso, Isso. Mas então, o que é a Semana Santa para o povo cristão? Bom, a Semana Santa, para nós, é a semana mais importante do nosso calendário litúrgico, bem como de todo o nosso calendário também civil. Mesmo correspondendo para aqueles que são cristãos católicos, é a data mais importante porque é a data mais decisiva da história. Foi nessa semana que nós voltamos à amizade de Deus. Por causa dessa semana, nós voltamos a dialogar com Deus, o perdão de Deus acontece e nós voltamos a gozar das alegrias da eternidade. Então, a Semana Santa para nós é a semana mais importante porque é a semana que abre para nós as portas do paraíso, com a paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor. Mas ao longo da semana, nós meditamos vários aspectos desse mesmo mistério. A começar ontem, domingo de Ramos, com a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, onde ele era aclamado por todo o povo com ramos e palmeiras e mantos, como o rei que chega e que caminha entre nós. E nós que o acompanhamos somos seus súditos e servos. Então, essa entrada triunfal de Jesus revela quem ele é, o rei que veio servir, montado no jumento, filho de uma jumenta, de um modo simples. Ele veio servir a todos, lavando os pés e se entregando para salvar a todos. Então, é um rei que não veio subjugar ninguém. Pelo contrário, veio servir, amar e salvar a todo o seu povo que caminha com ele, que deseja a salvação de Deus. Então, é o rei por excelência, o que serve. Depois começamos, no dia de hoje, segunda-feira, com a Segunda-feira Santa, assim chamado, com o Evangelho que nos fala de Maria banhando os pés de Jesus e também derramando o seu perfume caríssimo, o seu perfume que custava muito dinheiro, mas que isso revela o seu amor para com nosso Senhor. O perfume caro derramado revela um coração totalmente aberto e derramado para amar e servir. O perfume na Bíblia é símbolo do Espírito Santo. Então, Maria profetiza o que vai acontecer com Jesus daqui a 6 dias, diz o Evangelho. E o que vai acontecer? Jesus vai abrir o seu coração será aberto pela lança. E do coração de Jesus descerá sobre toda a humanidade o perfume do céu, que é o Espírito Santo. Água e sangue, batismo e Eucaristia, que continua jorrando sobre o mundo. A Eucaristia, nosso alimento, a fonte de onde bebemos a salvação, e o batismo, que nos torna filhos de Deus, o Espírito Santo que passa a agir e morar em nossos corações. Então, esse gesto de Maria no Evangelho de hoje revela
aquilo que Jesus fará sobre toda a humanidade, derramará o seu Espírito, derramará o seu perfume, perfumará toda a humanidade com o Espírito Santo. Então esse gesto é um gesto profético. Dom Marcos, essa Maria a que o senhor está se referindo do Evangelho de hoje, não é a Maria, mãe do Senhor, mas a Maria, irmã de Lázaro. Isso. Então, Jesus tinha uma família amiga, Lázaro, Marta e Maria. Lázaro, no episódio de hoje, já tinha sido ressuscitado por Jesus. Ele organiza um jantar para agradecer o dom da vida. Esse gesto também simbólico, muito bonito, do amigo que serve o amigo, é por gratidão e é com alegria. Então, Maria, do Evangelho de hoje, aqui quebra o perfume, quebra o vaso na sala e perfuma tudo. É a irmã de Lázaro e Marta, os amigos de Jesus, assim chamados, segundo o Evangelho. Nesse momento é que Judas reclama da quebra do frasco do Judas, perfume. Que tem um coração assoberbado, um coração egoísta e por isso mesmo avarento, insiste que aquele vaso, aquele perfume poderia ser vendido e com esse dinheiro comprar alimento para os pobres. Mas ele tinha uma segunda intenção e Jesus desmascara isso. Não é porque ele pensava nos pobres, mas é porque ele era ladrão. Então o Evangelho deixa bem claro essa situação, sempre com a desculpa de que vai servir os pobres. E esse costume, digamos assim, essa forma de pregar ou até mesmo de mascarar as coisas é sempre com o título de ajudar os outros, para alimentar o próprio egoísmo, para manter a própria falsidade, para encobrir. Sempre vem uma desculpa, e a desculpa aqui de Judas era servir os pobres, que não era nada disso. Então, Jesus desmascara essa hipocrisia de Judas. Aí nós temos, então, o segundo dia da Semana Santa, mas antes que o senhor fale da terça-feira, eu pergunto, por que nós chamamos a Semana Santa e só temos eventos destacados na igreja no domingo de Ramos, na quinta-feira, na Missa dos Santos Óleos, e na sexta-feira, a Paixão. E depois o domingo da Ressurreição. Esses outros dias, a segunda, que o senhor já falou aqui, a terça e a quarta-feira. Esses dias são dias preparatórios para o coração da semana. Não é uma semana dispersa, é uma semana concentrada. E o mistério é vivido a cada dia, em cada um dos sinais apresentados no Evangelho. Então, os 3 dias nós temos um tríduo de preparação que nos prepara para o grande tríduo. Então, assim, vejam como uma coisa importante. Além de termos vivido 40 dias nos preparando com jejum, abstinência, penitência, muita oração, para esse acontecimento chamado Semana Santa, temos também um tríduo que nos prepara para o grande tríduo. Ou seja, é sempre uma preparação afunilada para nos introduzir com muito mais intimidade e profundidade no grande mistério. É tão importante, é tão absoluto, é tão santo, que precisa da nossa parte uma profunda preparação e atenção, porque a palavra vai nos preparando. Inclusive, a primeira leitura de segunda, terça e quarta é sempre um cântico do servo sofredor, do profeta Isaías. Então, são os 3 cânticos do servo sofredor, ou seja, já o Antigo Testamento nos preparava e aludia àquele que seria o verdadeiro servo sofredor que traria com o seu sofrimento benefícios para a humanidade. Então, o profeta Isaías já prepara o coração da humanidade e na liturgia o coração da igreja para entender que tipo de sofrimento é esse e o que ele trará, acarretará para toda a humanidade. Então nós temos na terça-feira, Jesus revela, ele já a sua traição. Ele diz que será traído não só por Judas, mas também por Pedro.
que o negará 3 vezes, né? E aqui nós encontramos 2 situações de negação, mas que têm um desfecho diferente. Judas, que se fecha ao perdão, que mesmo com o seu terrível pecado de traição, porque era alguém que comia com Jesus, estava sentado à mesa sempre com Jesus, era do grupo de Jesus, ele tem coragem de trair, conhecendo o Mestre, conhecendo a mensagem, conhecendo a pessoa do Mestre, é capaz de traí-lo. Então, isso para que nós entendamos que ao longo da história da igreja também foi e sempre será assim, né? Nós temos santos e pecadores. E ao mesmo tempo que Judas trai e não se retrai, não se converte, não pede perdão, Pedro também nega Jesus, mas faz o contrário. Pede perdão dos seus pecados, reconhece e recebe de Jesus uma nova chance. É tão bonito que no mosteiro, não aqui, mas no outro mosteiro, que eu visitei na Bahia, tem uma imagem muito bonita de São Pedro. Uma imagem que não tem olhos. E é uma imagem que o corpo está rasgado, não é? Como se fossem veias, mas que na verdade são rios feitos pelas lágrimas. Ele chorou tanto, profundamente arrependido, que os seus olhos secaram e as lágrimas rasgaram o próprio corpo, de tanto arrependimento. Então essa imagem ilustra o profundo e sincero arrependimento de Pedro. Então aqui nós temos 2 pontos, né? Nós temos 2 situações, um que peca e que não se arrepende, o outro que peca e se arrepende. Aí o Evangelho nos coloca a proposta, que tipo de pecadores nós somos? Obstinados no pecado ou abertos à graça e ao perdão? Essa traição de Pedro significa Cristo estaria querendo dizer para a humanidade que nós somos muito frágeis, não temos coragem de enfrentar determinados momentos, porque Pedro negou Cristo dizendo apenas que não o conhecia, não é? Diferente de Judas que o vendeu. Uhum. Não seria esse um recado para a humanidade? Sim, sim. Até porque Pedro, quando nega Jesus, nega em situações assim bem simples, não é? Ele nega de fragilidade Jesus... mesmo, de dizer, olha, eu estou com medo, se eu disser que conheço, eu vou morrer também como ele, vou apanhar como ele. Sim, é a covardia que habita em todos nós, né? Nós somos assim também, mas para dizer que tem jeito para nós, quando há arrependimento sincero. E Pedro nega Jesus em situações muito banais. Ele nega para uma jovem que pergunta, que estava se aquecendo na fogueira, ali um soldado, né, se ele é um dos discípulos de Jesus, nega para um homem que está na porta, um porteiro. Quer dizer, são pessoas na Bíblia irrelevantes, que nem nome aparece, nem nome tem. Significa dizer que Pedro nega nas situações mais simples da vida o próprio Jesus. Assim como nós podemos também, no corre-corre da vida, negar nossa própria fé, né? E isso causa para nós um distanciamento de Deus, porque negamos o essencial da vida. Mas Jesus sempre nos chama a reaproximar dele para que nós nos convertamos e nos arrependamos, como Pedro aceitou o convite e assim fez, o caminho para a vida novamente. Dom Marcos, aí nós chegamos à Quinta-feira Santa. Por que santos óleos? Os santos óleos são, os óleos que são abençoados pelo bispo na Sé Catedral, onde reúne todo o clero para renovar as promessas do sacerdócio. Nessa ocasião, uma vez por ano, o bispo abençoa os 3 óleos que aqueles ministros que estão ali reafirmando as suas promessas vão usar nos sacramentos. Isso revela a unidade da igreja, que ninguém cria nada, que ninguém inventa nada, mas que tudo nasce da inspiração do Espírito na igreja e que naquele momento que se reúne todo o clero em torno do seu pastor diocesano, professar a sua fé e reafirmar suas promessas, recebem da igreja os instrumentos que os ajudarão na transmissão da fé, que são os santos óleos. E ali o bispo abençoa o óleo do batismo,
que aqueles mesmos ministros vão tornar pessoas filhas de Deus. Abençoa também o óleo do Santo Crisma, que é o óleo que será colocado também sobre os catecúmenos, aqueles que vão se preparar para o batismo, bem como para os que vão se preparar para serem crismados, receber a unção do Espírito e também da unção dos enfermos. Ou seja, na fragilidade da vida e nas dificuldades, os ministros vão ter um instrumento de unção do povo de Deus. Então, aquele óleo que é abençoado e invocado o nome de Deus, o Espírito Santo sobre aquele óleo, pelo bispo da diocese, depois é distribuído para todos os ministros e todas as capelas, né? Isso revela, no fundo, a unidade da igreja, que cada um não faz como pensa, cada um faz que dá na cabeça, não. Revela a unidade, ou seja, nós recebemos do Pai, que é o Pai da diocese, o bispo, os instrumentos para poder dar continuidade na formação do povo de Deus e na construção da família de Deus. Então, é a missa chamada missa da unidade, é a missa da profissão da nossa fé, é a missa da renovação das nossas promessas de nos mantermos unidos ao pastor diocesano para podermos conduzir o povo de Deus nessa unidade, nessa comunidade. Ou seja, ninguém caminha sozinho. Nós estamos unidos a um pastor que é chamado bispo, que é o cabeça de uma diocese. Muito bem. Aí quando chegamos na Sexta-feira Santa, nós não temos nenhum evento assim específico, temos até a devoção, né? A oração. Isso. Ainda na quinta-feira nós temos a missa pela manhã em todas as catedrais do mundo, não é? Mas também à noite nós temos a missa da Ceia do Senhor. Nessa missa nós recordamos a instituição do mandamento do amor, do sacramento do amor, que é a Eucaristia, do serviço do amor, não é? E também da instituição do sacerdócio. Não é? Nós recordamos um instrumento, que é o sacerdote, a forma, que é o serviço, não é? O instrumento, a matéria, que é a Eucaristia, e recordamos também a forma, que é o amor. Não é? Então, vejam que é o mandamento do amor, o ministro do sacramento do amor, o sacramento do amor, que é a Eucaristia, e recordamos também que somos chamados a servir. Então, é a missa da Santa Ceia do Senhor, chamada a missa da instituição da Eucaristia. Nesse dia, nós recordamos a instituição da Eucaristia e a instituição do sacerdócio, ou seja, aquilo que nosso Senhor dá para o seu povo para reaproximá-lo, né? Reaproximar dele, do seu coração e receber os benefícios do céu, através do sacerdócio, que perdoa, e através da Eucaristia, que dá força. E foi exatamente nessa Santa Ceia onde ele revelou que seria traído por um dos presentes. Isso. Foi numa missa, não é? Ou seja, dentro de uma situação litúrgica, religiosa, Judas comunga a sua própria condenação, porque ele recebe o Senhor, mas não age conforme o mandato do Senhor. É assim também que pode acontecer conosco, nós comungarmos só com a boca e não com o coração. Judas estava presente fisicamente, mas o coração estava no dinheiro, estava na ganância, estava longe do Senhor. Isso pode acarretar danos espirituais para nós. Por que o vazio do sábado? E aí a sexta, não é? Voltando um pouco ainda, a sexta, nós não temos missa em canto nenhum do mundo. A sexta-feira nós chamamos o rito das 15 horas, podendo ser um pouco mais tarde também, a depender das circunstâncias da comunidade, não tem problema. A ação litúrgica. Essa ação litúrgica nós relembramos o acontecimento da cruz e vem toda a narração desse acontecimento. Então, por isso que também nós temos a narração do Evangelho de uma forma bem didática para que o povo compreenda, porque é um pouco longo, né? E nós temos partes próprias desse rito da ação litúrgica, que é a palavra de Deus, o beijo da cruz e a comunhão. Então, são momentos específicos dentro dessa ação litúrgica que não é a missa, né? Porque, na verdade, a missa começa na quinta-feira, sem a bênção, não é? Se prolonga na sexta,
no sábado e termina sábado à noite com a vigília pascal. Então é uma missa longa que nós participamos dentro desse sentido litúrgico, não é? Por quê? Porque é uma continuação. A Eucaristia que nós celebramos como instituição na quinta-feira é o mesmo acontecimento da cruz. Por isso que é a partir das 18 horas, porque na linguagem judaica, às 18 horas já é sexta-feira. Então o acontecimento da quinta está ligado ao acontecimento da sexta-feira, que acontece às 15 horas. Ou seja, nós estamos nesse contexto judaico no mesmo dia. Porque para o judeu, o dia começa às 18 horas e termina às 18 horas. Então, às 18 horas de quinta-feira, o dia vai terminar às 18 horas da sexta. Então, o acontecimento da instituição da Eucaristia e da cruz acontece dentro do mesmo dia. Ou seja, nós estamos aqui na mesma situação para dizer que o que nós celebramos na Eucaristia é o acontecimento, é o avivamento, é a atualização da cruz de Nosso Senhor. Então, nós celebramos o Calvário, em cada missa o Calvário torna-se presente. E aí nós concluímos, não é, esse dia, esse tempo, esse trido, não é? Por isso que o trido é quinta, sexta e sábado, não é? Quinta, sexta, sábado e domingo, né? Ou seja, são cronologicamente 4 dias, mas teologicamente são 3, que é 18 a 18, formando um dia, né? E no sábado nós temos a grande vigília, chamada Mãe de Todas as Vigílias, que a igreja toda se reúne na expectativa do grito de vitória, o grito da ressurreição, o grito do grande aleluia que vai explodir, não é? Assim como entramos na sexta-feira 3 vezes com a cruz velada e desvelando, gritando, não é? Cantando, dizendo, eis o lenho da cruz, da mesma forma no sábado santo vamos entrar 3 vezes agora com o Círio Pascal, a grande vela, cantando a vitória, eis a luz de Cristo, né? Ou seja, o grande círio, a vela acesa, vai irrompendo as trevas da morte. E o ressuscitado vai brilhando e iluminando toda a igreja que nesse momento está escura, não é? Para poder dizer, Cristo é o vitorioso, a luz do mundo que ilumina o coração do homem, ilumina toda a igreja. E aí começamos, depois da bênção do fogo, a entrada triunfal do Círio, o momento litúrgico, não é? Depois nós vamos ter a palavra de Deus, são 7 leituras do Antigo Testamento, intercalado pelo Salmo, depois mais uma do Novo Testamento e o Evangelho. Então são muitas leituras, de forma que nós nos cansamos de escutar. Para recordar que o Senhor também se cansou, trabalhou muito para nos salvar. O mínimo que nós podemos fazer é também nos cansar escutando. Por quê? Porque escutar o Senhor para nós um refrigério. Então, as leituras vão nos cansando para que nós sintamos que Deus trabalhou muito para chegar até nós, até o nosso coração, que Cristo batalhou muito para nos alcançar. Então, é justo que também nós trabalhemos e nos cansemos por Ele. Depois vem o momento, não é, da ação litúrgica, onde nós vamos recordar a Eucaristia, renovar o batismo, nós vamos reafirmar nossas promessas batismais, não é? Dentro dessa ação litúrgica do Sábado Santo. Então são momentos assim que nós vamos vivendo o grande mistério. E o dia de domingo, que é o domingo da Páscoa do Senhor, nós celebramos o dia mesmo que o Senhor ressuscitou e aí cantamos o grande aleluia. É festa para toda a igreja porque esse dia é o dia mais importante para a nossa fé. Por causa da ressurreição de Jesus estamos aqui. Por causa da ressurreição de Jesus, hoje nós podemos dizer, somos filhos de Deus e herdeiros do céu, por causa da ressurreição. E toda a vida da igreja e todo o ano litúrgico gira em torno do dia da Páscoa. Dom Marco, terminado passado o domingo da ressurreição, aí a igreja entra no tempo comum. O que é isso? Por que tempo comum? Por que... Pronto, depois do dia da Páscoa, no próximo domingo, nós vamos viver uma experiência de 50 dias. Esses 50 dias é chamado tempo pascal. A Páscoa é tão importante que nós nos preparamos
durante uma quaresma, 40 dias, né? Tirando os 6 domingos, contando com os 6 domingos, são 46. Então, 40 dias de preparação para a Páscoa e degustando esse mistério durante 50 dias. Né? Então, nós vamos viver o tempo pascal, antes de voltarmos ao tempo comum. Isso. Então, vamos viver 50 dias de experiência pascal. Textos que exaltam esse acontecimento. Textos que falam desse momento. E as consequências na vida das primeiras comunidades. Tanto é que é o único tempo litúrgico que a primeira leitura não é do Antigo Testamento, mas é do Novo Testamento dos Atos dos Apóstolos. Não é? Quer dizer, nós temos no tempo da Páscoa a primeira e a segunda leitura do Novo Testamento, né? Dentro desse tempo litúrgico. E não como nos outros tempos, uma do Antigo e a outra do Novo. Por quê? Porque a primeira leitura vai destacar os efeitos da ressurreição na vida das primeiras comunidades cristãs. Vamos ler o livro dos Atos dos Apóstolos. E aí vamos mergulhando e aprofundando o tema. Depois vamos concluir esse tempo com chave de ouro, chamado a festa de Pentecostes. No 50º dia, depois da Páscoa, vamos celebrar a festa da descida do Espírito. O Espírito Santo lembra a lei de Deus, porque assim como o povo, não é, tinha parado no pé da montanha santa do Monte Sinai para celebrar a Páscoa, isto é, a libertação do Egito, e 50 dias depois eles receberam a lei de Deus do monte, assim nós recordamos também a nossa libertação do pecado, do nosso Egito espiritual, e vivendo esse tempo de 50 dias, vamos receber agora a lei não na pedra, mas no coração. Quem é a lei de Deus inscrita no nosso coração? O Espírito Santo. O Espírito Santo é a nova lei de Deus agora em nossos corações. Então nós celebramos a festa da lei, a festa dos mandamentos, chamada a festa do Espírito Santo de Pentecostes. Né? Porque vamos percebendo que ao longo da história, a Páscoa ela tem vários sentidos. Representa também, tem um sentido da libertação do cativeiro do Egito, tem uma dimensão agrícola, os agricultores plantavam, esperavam amadurecer a terra, amadurecer a planta, amadurecer os frutos e colher 50 dias depois. Então, assim como nós plantamos, ou o céu planta em nós o dom da ressurreição, os frutos que nós colhemos com isso vêm do Espírito. Por isso nós chamamos os frutos do Espírito, os dons do Espírito, e não mais os frutos e os dons da terra. Então nós celebramos 50 dias depois, coroando o tempo, a festa do Espírito Santo, que é Pentecostes. Após a festa de Pentecostes, que é o 50º dia após a Páscoa, retomamos o tempo chamado comum da igreja. Com a 8ª, 9ª semana, nós vamos poder voltar a escutar sobre a vida pública de Jesus. Milagres, as parábolas, os exorcismos, que estão contidos dentro do tempo comum. E esse tempo vai até a comemoração do nascimento de Cristo? Isso, esse tempo, que é formado por 34 semanas em 2 momentos, em 2 partes. Nós estamos falando aqui, pós-Pentecostes, da segunda parte, que vai até a 34ª semana, coroada pela festa do Cristo Rei. O Cristo Rei conclui o ano da igreja, o ano litúrgico da igreja. Quando chega Cristo Rei, que é para onde toda a humanidade está caminhando, para o coração do grande Rei, que é Cristo, todos nós estamos fazendo um caminho linear, caminhando para o julgamento de Deus. Ele é o imperador, ele é o Rei que julgará todos. Na linguagem bíblica, ovelhas e cabritos, o capítulo 25 do Evangelho de Mateus, o Rei que julgará todos. E aí nós começamos um novo ano litúrgico da igreja. O próximo ano será o ano B, dedicado especialmente à leitura do Evangelho de São Marcos, começando com o Advento, 4 semanas que nos preparam para o Natal do Senhor. Dom Marco, no domingo de Ramos, o senhor fez uma homilia aqui e fez uma relação do que foi lido nas missas
durante a quaresma e os nossos sentidos, a visão, a audição, Isso. o olfato, e também falou sobre o nosso caminhar em direção a Jerusalém. Não esta Jerusalém que temos hoje. Sim. O senhor poderia dizer mais alguma coisa sobre isso para os nossos telespectadores? Pronto, com muito prazer. Fizemos uma reflexão, não é, do tempo da quaresma, dos domingos propriamente dito, para que nós entendêssemos que não só a boca reza, mas todo o nosso corpo está inserido na dinâmica da liturgia. Então fomos mergulhando no tema e fomos aprofundando, não é, ligando o evangelho de cada domingo aos sentidos do corpo humano. E aí começamos lá no primeiro domingo da quaresma, com a quarta-feira de cinzas, lembrando que Jesus nos disse que se o nosso coração não está plantado naquilo que fazemos, tudo aquilo que realizamos é em vão. Então, nosso coração precisa ser colocado naquilo que fazemos, antes mesmo das mãos e dos pés. Então, se nós não rezamos com o coração, inclusive a boca trabalha em vão. Então, no primeiro dia da quaresma, quarta-feira de cinzas, falava do coração. Depois entramos no primeiro domingo da quaresma e aí fomos, não é, mergulhando um pouco mais nesse assunto. Falava da palavra de Deus que precisa ser alimento para a nossa caminhada. Precisamos comer a palavra, comer, não é, do que o Senhor dá para nós, para que nós consigamos, tendo forças, caminhar. Então falava, não é, do paladar, comer a palavra. Ter um tempo, ter uma hora, ter um momento reservado com a palavra, com a Léxio Divina, meditar a palavra para que nós consigamos perseverar na fé. Depois, no segundo domingo da quaresma, escutamos o Evangelho da Transfiguração do Senhor, onde Deus falava que todos escutassem o seu Filho. A audição, escutem o meu Filho. Este é o meu Filho muito amado, escutai-o. E ali aos pés de Jesus estava Pedro, Tiago e João. Pedro, que traz o forte simbolismo da instituição igreja. Tiago, que representa aquele que primeiro doou a vida por amor a Deus, que foi o primeiro a ser degolado. E João, apóstolo do amor. Ou seja, é preciso escutar Jesus caminhando na igreja, doando a vida por amor. Sem essa dinâmica, não há uma resposta concreta ao que Deus fala. Como Deus fala, precisamos escutar. E a escuta é transformada em caminhada na comunidade, doando a própria vida por amor. Então, essa resposta nossa, não é? Depois, no terceiro domingo da quaresma, Jesus encontra a samaritana no poço de Jacó. Estende as mãos, estende a mão para que ela possa agora, tendo encontrado o verdadeiro esposo da sua alma, ela possa com ele caminhar. Então, as mãos, o sentido das mãos, o tato, não é? Aqui nós podemos enxergar nesse terceiro domingo da quaresma. Jesus que nos estende a mão, nos reergue, nos levanta do nosso desânimo, do nosso pecado e quer caminhar conosco como amigo. Depois, no quarto domingo da quaresma, um cego de nascença que é curado, ou seja, a visão, não é? Jesus faz o cego enxergar para que ele veja que em torno dele e à sua volta existem pessoas que precisam do seu apoio e ao mesmo tempo ele precisa desse apoio, não é? Ou seja, nós não caminhamos sozinhos. Quem tem os olhos da fé olha para o mundo não como um passatempo, mas como uma missão. Depois nós encontramos no quinto domingo da quaresma, Jesus ressuscita Lázaro, que há 4 dias estava morto, não é? Já tinha um forte e mau odor. E quando Jesus ressuscita Lázaro, o chama para fora, vem Lázaro. E Lázaro caminha em direção a Jesus para poder voltar, como no Evangelho de hoje, a desfrutar das alegrias dessa amizade.
E quem é amigo de Jesus tem o cheiro de Jesus, não é? E o cheiro de Jesus é o Espírito Santo. E quem tem o Espírito Santo, que é o perfume do céu, cheira bem, cheira o perdão, não é? Tem um bom e agradável odor da partilha, da generosidade, da caridade, da oração. Esse é o bom perfume do céu em nós. E o sexto domingo, que foi o domingo passado ontem, o domingo de Ramos, Jesus entra em Jerusalém caminhando, os pés, né? Então nós vamos contemplando aqui. Nós estamos caminhando com Jesus para Jerusalém. Jerusalém que significa a cidade da paz. Caminhamos para Jerusalém do alto, para a cidade do céu. Caminhamos com Jesus que caminha conosco para o alto. Ou seja, nós não estamos caminhando em vão. A nossa caminhada é enfadonha, é cansativa, exaustiva, mas vale a pena porque não estamos sozinhos. Então vejam que no contexto global da liturgia quaresmal, contemplamos todos os sentidos. Coração, paladar, audição, tatos, a mão, visão, olfato e pés. Todo o nosso ser precisa estar envolvido nesse mistério que mais intensamente estamos celebrando nessa Semana Santa. Dom Marcos, o senhor fez menção ao que o Cristo disse em relação à traição de Judas e de Pedro. Como é que a Igreja avalia a posição de São Tomé, que só acreditou que Cristo ressuscitou porque viu as marcas nas mãos e nos pés? O nome Tomé, não é, curiosamente, significa gêmeo. Talvez seja porque Tomé tenha muitos irmãos gêmeos no mundo, inclusive nós, que muitas vezes só acreditamos pegando, acreditamos vendo, não é? Porque isso faz parte de nós. Tanto é que quando Jesus institui os sacramentos, os institui a partir da matéria. Nós só podemos entender a Eucaristia a partir do pão, entender o batismo a partir da água, entender o crisma a partir do óleo. Então a matéria faz parte. Por quê? Porque o divino se revela na matéria. E é claro que faltava em Tomé um pouco mais de fé para acreditar nas palavras de Jesus, que tinham dito, eu ressuscitarei. Mas aí, não é, depois que Tomé tem a experiência da visão e do toque, ele professa uma das profissões mais bonitas da Bíblia. Meu Senhor e meu Deus. Meu Senhor e meu Deus. Ali ele resume tudo. Ele é meu Senhor, quem manda em mim é Ele, mas mais do que um Senhor, Ele é o próprio Deus, em pessoa. Não é? Então, Tomé tem a experiência e aí Jesus faz um elogio a nós que não o vemos fisicamente. Felizes os que acreditam sem terem visto. Felizes aqueles que acreditarão sem terem visto. Nós acreditamos. Nós não vimos, nós não vemos fisicamente, literalmente, mas nós acreditamos. Então, Tomé abriu a possibilidade de recebermos nós uma palavra de elogio de Jesus. Somos bem-aventurados mais do que os apóstolos que viram e não acreditaram, e nós não vemos e acreditamos e por isso seguimos. E Tomé deixa para nós um testamento, não é? Meu Senhor e meu Deus. Nessa expressão resumimos o Evangelho. Quem é Jesus? Jesus é o Senhor do tempo e da história e da eternidade, porque Ele é o próprio Filho de Deus encarnado. Dom Marcos, desde a concepção, Jesus, Filho de Deus. Porque só lá nos últimos momentos da sua vida ele diz, ó Pai, por que me abandonaste? Jesus, no momento de desespero. Jesus é plenamente homem e nessa expressão nós estamos. Jesus reza nós rezamos pela boca de Jesus. Há momentos em que nós nos sentimos abandonados, mas esse sentimento que brota em nossos corações é comum a todos, não é? Mas de forma alguma Deus nos abandona, como promessa do Antigo Testamento. Se a sua mãe e seu pai te abandonarem, mesmo assim não te abandonarei, como diz o profeta.
Então é uma promessa de Deus. Deus não quer fazer nada pela metade ou provisório. Deus não quer dar migalhas. Deus não quer nos livrar apenas de um pequeno sofrimento. Deus quer nos dar o tudo, ou seja, a si mesmo. Tanto é que a resposta a essa pergunta, que é uma pergunta, vem 3 dias depois, com a ressurreição. Então Deus não estava ali para apaziguar, amenizar um ou uma outra coisa, pequenos sofrimentos. Mas Ele estava para dar uma resposta absoluta ao homem, à humanidade, que ela mais esperava e almejava. A resposta do Pai para nós é a imortalidade com a ressurreição do Filho. Pai, por que me abandonaste? Não, eu não abandonei. Então, na pergunta de Jesus, no drama de Jesus, nós nos colocamos em oração, para que com essa pergunta também nós rezemos, mas para que entendamos que a resposta vem depois. Deus não nos abandona ao léu, Deus não abandona à mercê da nossa própria sorte. Deus nos treina também na paciência e na virtude, porque imaginemos um pai que responde sempre imediatamente o filho em todas as suas necessidades, o pai não ajuda o filho a progredir na virtude da paciência. Então Deus também tem a sua pedagogia e forma de nos educar, e o sofrimento é um deles. É uma forma de Deus nos educar. E o sofrimento vem para nos agregar e nos ajudar, não é, na humanização, para sermos mais humanos. Na medida em que sentimos a dor, sentimos também que outros sofrem da mesma forma. E aí nós nos tornamos mais compassivos. A compaixão nasce de um coração quebrado. E ao mesmo tempo, nós crescemos na paciência, na virtude do bem, na virtude da perseverança da oração. A resposta vem depois. Deus ressuscita para sempre. Não haverá mais morte, choro, tristeza ou dor, como promete o próprio Deus no Apocalipse. Então, essa promessa é a promessa que Deus faz para nós quando também choramos as amarguras da vida. Nenhuma dor, nenhum sofrimento, nenhum perrengue são eternos. Nada é eterno a não ser Deus, que é a vida. Dom Marco, como se interpretar o momento em que Jesus é advertido de que lá fora estava a sua mãe e seus irmãos. E ele pergunta: quem é minha mãe, quem são meus irmãos? Todos são meus irmãos. Por que essa... Nós estamos no contexto da palavra. Jesus não menospreza de forma alguma sua mãe, porque é um mandamento de Deus que Ele mesmo institui, honrar pai e mãe. Ele não pode se contradizer. O que Jesus faz é ampliar, no Evangelho de Marcos, ampliar a sua família. Ele mostra que ele não veio só para uma família biológica. Ele veio para organizar e formar a grande família de Deus, que são os seus discípulos que o escutam. Então, bem-aventurados são todos aqueles que escutam. Tanto é que Nossa Senhora, sua mãe, recebe esse mesmo elogio. Bem-aventurada és tu porque creste, pela boca de Isabel. E aí, na carta aos Hebreus, vai dizer que só é possível agradar a Deus mediante a fé. Quem crê, agrada a Deus. Então, Maria é considerada a discípula perfeita porque ela acreditou até diante do impossível. Quando nós olhamos para o Evangelho, né, isso foi contado até por Dom Gregório na homilia do 5º domingo da Quaresma. Foi bem interessante. Ele disse uma coisa que me chamou a atenção. Ele disse o seguinte: Maria e José, que já tinha morrido, foram as únicas pessoas que acreditaram totalmente em Jesus. Perfeitamente em Jesus, tiveram uma fé perfeita. Por quê? Porque Maria, José já tinha falecido quando Jesus ressuscitou. Quem era e quem tinha a obrigação de visitar o túmulo do ente querido, do falecido, para embalsamá-lo, para perfumá-lo, para visitá-lo, era a mãe. Maria estava ainda viva, tanto é que ela está em Pentecostes, na festa de Pentecostes, na descida do Espírito. Então, Maria tinha a obrigação de ir visitar o túmulo, mas Maria não vai. Quem vai é Maria Madalena. E aí ela sai procurando, porque roubaram o corpo do meu Senhor, sai procurando, ou seja, tinha uma fé ainda muito deficitária. Então, tanto que é advertida pelo... Isso. E
Maria não está na ocasião. Porque procura-se. Por que que Maria, mãe de Jesus, não está? Porque ela sabia que o filho não ficaria no vale da morte, mas ressuscitaria. Ou seja, se Maria não acreditasse, ela teria ido ao túmulo. Mas ela não foi ao túmulo porque ela sabia que uma hora as palavras do seu filho, ora, ela conviveu com o filho 33 anos. Qual é a mãe que não conhece o filho? Então ela sabia perfeitamente, ela tinha uma fé completa. Então nós não podemos considerar o texto de Marcos quando diz, não é, Jesus, quem são minha mãe e meus irmãos? Maria como a descrente, de forma alguma. Ela foi a mais crente de todos os crentes. Então Jesus tece um elogio àqueles que acreditam e mais ainda àqueles que estão ali. É como se ele dissesse, não é, a fé dos que acreditam não é tão valiosa quanto a dos que estão aqui. Porque os que estão aqui estão porque acreditam em mim. Porque se eles não acreditassem em Jesus, eles não estariam ali, perto de Jesus, procurando Jesus. Então, é um sinal de fé. E Maria, ao longo do Evangelho, revela a sua presença discreta e tímida, mas a sua presença de mãe e de discípula, porque mais do que mãe, ela foi também discípula. Dom Marcos, a teologia da igreja hoje é muito diferente da teologia de ontem? Não é que seja. Toda a teologia, como toda a ciência, tem o seu progresso e tem a sua evolução, não é? Não mudança de pensamento, mas esclarecimento das ideias, não é? Então, evidentemente, os concílios, por exemplo, surgiram porque surgiram necessidades de respostas a questões fundamentais acerca da fé, não é? Houve um tempo em que duvidavam que Jesus era verdadeiramente Deus, que o Espírito Santo era Deus, quem era Maria, não é? O que é a igreja? Então, ao longo do tempo, o Espírito vai suscitando, renovando e formulando ideias para clarear a fé. Não é que a fé muda com o mundo e com o tempo ou com a moda. Ela permanece a mesma fé em Cristo, porque o mesmo Cristo é ontem, hoje e sempre, como diz a carta aos Hebreus. Mas ela precisa, não é, de cada vez mais ser clareada, ser esclarecida, iluminada pelo tempo, ela vai dando respostas também. Então, cada época, como toda ciência, precisa de uma certa, digamos assim, evolução na clareza das ideias, para que nos aproximemos da fé, porque em tudo, não é, está a fé como centro da questão. Então, as ciências e a teologia quer responder sobre a fé no nosso tempo. Como vivemos a fé com a tecnologia, por exemplo? Como responder às questões de fé dentro do contexto de sociedade, não é, que nós temos em relação a gênero, em relação à família, em relação à vida, em relação quando começa e quando termina a vida, em relação à própria tecnologia. Então, a ciência da teologia vai respondendo a essas questões sem perder a essência que é Cristo. Porque se a ciência da teologia tira Cristo do centro, ela passa a ser uma outra ciência menos teologia. Dom Marco, encerrando, já explorei muito o senhor, né? Encerrando, por que a Bíblia fala relativamente pouco de Maria, se ela foi presente nos 33 anos de Cristo, fala pouco de José? Tudo o que a Bíblia fala de Maria é o suficiente para nós acreditarmos que a sua participação foi decisiva e singular. Tanto é que fala inúmeras vezes indiretamente, mas a participação ativa, falada de Maria, são só 7 vezes. Essas 7 vezes, como todo 7 na Bíblia, revela perfeição. 7 significa perfeição e totalidade. O senhor já fez uma homilia falando dos 7. Né? Pronto, foi. Nós temos 7 dons, os 7 dons do Espírito Santo, os 7 sacramentos, não é? Então, o 7 representa o todo, totalidade, ou seja, tudo que nós precisamos está aqui. Porque esse tudo revela o tudo da pessoa.
Então, se a palavra fala das coisas do coração, revela o coração, a boca fala do que o coração está cheio, se Maria fala 7 vezes no Novo Testamento, isso é um sinal claro de que é tudo o que nós precisamos para compreender a sua pessoa e a partir dela a pessoa do Filho. Então Maria, fala, a primeira palavra de Maria é com o anjo. Quando o anjo vai à sua casa em Nazaré, na Galileia, e diz que ela será a mãe do Salvador, e ela diz a primeira palavra: como será isso se eu não conheço homem algum? O que está por trás dessa palavra? Maria revela um diálogo sincero, coerente, humano, real com Deus. Maria conhece a sua realidade, reza com a realidade. Maria não tem uma oração enfeitada. Maria reza a partir do próprio contexto. Maria reza porque falar com o anjo, dialogar com o anjo, nada mais é do que rezar. O anjo é representante de Deus. Isso revela o primeiro ato de Maria, uma mulher que reza. E reza com a realidade. O que é rezar com a realidade? É colocar a nossa vida, os nossos dramas e as nossas situações diante de Deus. Sem mascarar, sem esconder, sem enfeitar a oração bonita. Rezar com sinceridade. Foi o que Maria fez. Uma mulher que rezava com sinceridade, com a verdade e rezava com a vida. Maria rezava com a vida. Depois dessa palavra dialogante, dessa oração, Maria diz uma segunda palavra. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Quem reza a Deus se coloca à sua disposição. A disponibilidade de Maria revela que ela rezava de fato, verdadeiramente a Deus. Uma pessoa que reza se coloca a serviço, ela não se fecha. Porque se ela se abre a Deus, ela se abre também para os irmãos. E depois disso, Maria visita a sua prima Isabel. Ou seja, os primeiros a serem servidos são de casa, própria família, que é o mais difícil e desafiador para nós. Depois Maria tem uma terceira palavra: a minha alma glorifica o Senhor. O louvor. Maria não reclama, Maria louva. Em que horas Maria louva? Depois que ela sai de sua casa, caminha quilômetros e quilômetros até a casa de Isabel. Cansada, sendo ela a mãe do Salvador, ela vai servir. Com espírito murmurador? Nunca. Sempre com espírito de louvor, porque Deus fez de mim instrumento seu para levar Cristo ao mundo. Então, para nós é um privilégio. Não é para nós um peso. Levar Cristo como Maria levou para a sua prima, é para nós um privilégio. Então, nós devemos agradecer a Deus a oportunidade que temos de servi-lo. Maria canta o famoso Magnificat: minha alma glorifica o Senhor. O meu espírito exulta em Deus, meu Salvador, porque olhou para a sua pobre serva e se faz dela e fez dela um instrumento de bem para o mundo. E depois Maria, no Evangelho ainda de Lucas, Maria perde o menino Jesus no templo. Deixa lá 3 dias, naquela ocasião, Jesus reaparece 3 dias depois. E pergunta-se a quarta palavra de Maria, quarta palavra. Filho, teu pai e eu estávamos preocupados contigo. O que por trás dessa palavra Maria nos revela? Que ela não pensa só nela. Teu pai e eu. Ou seja, eu estava preocupada contigo, mas também estava preocupada com a preocupação de José. Maria procurava Jesus, que é Deus, Maria procurava Deus e amava também José, estava preocupada com a sua preocupação. Aqui Maria revela o mandamento do maior da lei: amar a Deus, Jesus, e o próximo como a si mesmo. Olha o movimento: Deus, Jesus, o próximo José, a si mesmo. Teu pai e eu estávamos preocupados contigo. Te procurávamos, te achamos. Porque eu estava preocupada com ele também. O movimento do amar a Deus e o próximo como a si mesmo. Maria revela que ela é uma plena cumpridora da lei divina. Depois, a quinta palavra de Maria, no capítulo 2 do Evangelho de João. Eles não têm mais vinho. Maria pede porque vê o contexto e a situação climática da festa
e vê que vai faltar a alegria da festa, que naquele momento era o vinho, mas que o vinho é símbolo do Espírito. Onde Maria está, a alegria do reino acontece, que é o Espírito Santo. Convidar Maria para a vida, para a festa da nossa vida, para a festa da nossa família, ter a certeza de que não vai faltar o brilho do céu. Ela intervém, porque ela vê, percebe e sente a necessidade das coisas e das pessoas. E uma sexta palavra, ainda no capítulo 2, façam tudo o que ele vos disser. A confiança radical. Eu não sei o que ele vai mandar dizer, mas façam o que ele disser é certo. Essa confiança integral. E a sétima palavra, a palavra de Maria, no capítulo 19 de João, os pés da cruz. Maria não diz nada. A sétima palavra é o silêncio. A postura de Maria revela o que ela acreditava, no que ela acreditava, estava de pé. Maria estava ali em pé, aos pés da cruz. A expressão de pé no Evangelho significa ressurreição. Por isso que a gente também fica assim, em pé na missa. Porque esse gesto revela o que nós acreditamos. Os primeiros cristãos nem sentavam na missa. Participavam todos assim em pé, para dizer que nós acreditamos que o Cristo ressuscitou. Então Maria, aos pés da cruz, revela que o Filho na cruz não vai ficar na cruz e na morte, mas vai ressuscitar. Ressuscitou. Então isso revela a sua grandeza e a sua fé. São as 7 palavras de Maria. Isso revela a sua pessoa, ou seja, tudo o que nós precisamos saber dessa mulher, nas 7 palavras ou gestos, revelam para nós. E São José falou menos. São José não falou uma palavra. Ele entra e sai do Evangelho sem dizer uma palavra, para dizer que nós, mais do que falar, nós rezamos com a vida. Nós devemos rezar com a vida. José tinha sonhos e projetos. De repente, tudo isso cai por terra, quando ele tem que assumir uma missão que o pai o outorgou assim, que o pai o delegou. Porque José não é só o pai adotivo. Ser pai adotivo significa, na nossa compreensão moderna, alguém que vai no orfanato, vê a criança e adota. José não escolheu adotar Jesus. Não. Ele é chamado, melhor ainda, pai putativo. Ele foi delegado. Foi o pai do céu que, olhando para o coração de José, que não falou nada, porque se ele não falou, ele não revela o coração. Jesus não disse que a boca fala do que o coração está cheio? Se a boca não fala, o coração não é revelado, certo? Se a boca não fala, o coração não é revelado. Ora, então ninguém pode conhecer quem não fala, mas Deus conhece o coração de quem não fala. Então, se Deus conhece o coração de quem não fala, e se José não falou, é porque Deus conhecia perfeitamente o coração de José. E acreditava perfeitamente que ele poderia desempenhar a missão que ele iria lhe incumbir. Então José é escolhido, não é José que escolhe Jesus, é o Pai do céu que escolhe José para ser seu máximo representante na vida do seu filho. Então a grandeza de José não está em dizer coisas, mas em ser um coração presente. Por isso eu sugiro assistir o filme, documentário Coração de Pai. Era esse o coração de José, um coração de pai. Um documentário que tem, não é? Aí na internet você pode achar Coração de Pai. É um documentário sobre São José. Maravilhoso, belíssimo. Dom Marcos, a gente poderia conversar muito mais tempo. É bom conversar com o senhor, mas nós temos o tempo aqui e eu acho que já o explorei demais, porque se a gente fosse falar de outros temas aqui, inclusive do momento que Jesus se perdeu dos pais e que ele disse que estava ali, não é, no ambiente dele dentro da igreja, né? Mostrar que a fé de São José era muito maior do que a de São Tomé, Sim. porque ele só ouviu a voz do ângelo, né? E ele não temesse. Maria havia concebido o Espírito Santo, né?
e outros momentos. Mas muito obrigado pela entrevista, doutor Marcos. Eu que agradeço a oportunidade. Estamos sempre por aqui. Obrigado.